Irmãos, nosso texto base hoje está em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã com gratidão. Obrigado, Senhor, pela maneira com que o Senhor nos tem conduzido até esse ponto. Reconhecemos a Tua bondade. Reconhecemos, Senhor, a Tua graça, o Teu carinho, o Teu cuidado. Senhor, nós também declaramos juntos agora que precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, da condução do Teu Espírito. Precisamos que Teu Espírito, Senhor, nos conduza para dentro de toda a verdade, de toda a realidade. Senhor, algo muito especial no Teu coração nesta manhã. Senhor, que nós não sejamos empecilho para que isso seja declarado e proclamado com graça, com clareza. Senhor, conquista o nosso coração nesta manhã. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, Senhor, para nós contemplarmos algo de glorioso nessa manhã. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse estudo sobre o Espírito Santo, acho que vou entrar talvez no último ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, não que seja o último ponto que existe, né? E claro, é um ponto muito grande, é algo muito extenso, porque ele ocupa muito do coração de Deus. Então, eu não sei quantas mensagens serão necessárias para cobrir esse assunto. E esse assunto, conforme a gente acabou de ver, é a casa de Deus. A casa de Deus. Apenas para conectar com a questão do Espírito. Em Efésios capítulo 2, encontramos uma frase: para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, nós vamos começar com o Antigo Testamento hoje. Hoje vamos ficar só no Antigo Testamento. O objetivo é vermos que o desejo de Deus ter uma casa está expresso, está manifesto desde o Antigo Testamento. Algo que sempre esteve no coração de Deus, né? Então nós vamos gastar algum tempo no Antigo Testamento. Em alguma mensagem futura nós vamos ver coisas semelhantes no Novo Testamento, que é a realização daquilo que Deus vem planejando, vem fazendo no Antigo Testamento, de maneira simbólica, de maneira metafórica, se é que a gente pode dizer assim, mas a concretização se dá em primeira mão nos dias do Novo Testamento. E, por fim, né, conforme lemos no último capítulo de Apocalipse, né, quando efetivamente Deus habita no meio do seu povo. E ali não há necessidade de luzeiros, porque Deus mesmo a ilumina. Ele está no meio do seu povo. Finalmente ele conseguiu aquilo que o seu coração desejava. Então, irmãos, a título de introdução, o que eu gostaria de fazer com os irmãos é o seguinte: o livro de Êxodo, ele é composto por 40 capítulos. Nós vamos pegar basicamente os últimos 20 capítulos, a última metade do livro. Começando no capítulo 19, nós vamos rapidamente ver alguns pontos principais até o capítulo 39. Aí eu conto para vocês de que trata o capítulo 40. Com isso, nós veremos o panorama, porque os versículos que a gente leu estão inseridos dentro desse trecho. E nós entendermos o contexto, enxergarmos em que contexto aquilo foi dito, creio que nos ajuda, né? Mas seria tão importante que os irmãos, mas depois com calma em casa, passassem pelo texto, observando detalhes e vendo quanta riqueza há ali. Então, eu vou
passar em alguns pontos, algumas frases, depois voltaremos em algumas, mas apenas para termos uma visão mais ampla, nós começamos no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então já lembra, 3 meses depois do Egito. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Então chegaram ao Sinai. O Mário nos lembrou que o Sinai é a 11ª estação. E ali eles ficaram praticamente 1 ano. 1 ano. No texto bíblico, eles chegam ao Sinai, capítulo 19 de Êxodo, e eles levantam o acampamento no capítulo 10 de Números. Então, tudo que está deste capítulo até o capítulo 10 de Números aconteceu ali naquela estação, no deserto do Sinai. E, essencialmente, o que a gente sempre vem à nossa mente quando lembramos o Sinai? É o lugar que Deus deu a lei para eles, né? Deus abriu seu coração e falou assim, olha, essa é a lei. O objetivo da lei, tudo a gente sabe qual é, Gálatas nos diz isso, mas não é o nosso objetivo entrarmos nesse aspecto. Okay? Então, capítulo 19 começa esse tratamento de Deus com Israel. Voltaremos a ele depois. Okay? No capítulo 20, efetivamente, Deus dá o que chamamos dos 10 mandamentos. Né? No capítulo 21, 22, 23, Deus dá leis gerais, leis do dia a dia do povo. Ao final do capítulo 23, ele faz a promessa da terra, ele renova a promessa, ou lembra a promessa que ele havia feito a Abraão. Okay? E no capítulo 24, temos uma aliança, Deus estabelece uma aliança com Israel. Okay? Ao final do capítulo, não, ainda antes. Então, deixa eu colocar da seguinte maneira, nós vamos voltar com algum detalhe nisso. Nesses capítulos que mencionamos, principalmente do capítulo 19 até o capítulo 34, 35, Moisés subiu ao Sinai 7 vezes. 7 vezes. Okay? E ele subiu uma 8ª vez, por 7 vezes ele subiu sozinho. E uma 8ª vez ele subiu com Arão, com Nadab, com Abiú e com 70 anciãos. Essa menção, aqui é o capítulo 24, versículo 9, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então essa foi uma subida coletiva, mas Moisés sozinho subiu 7 vezes. E agora nós vamos ver uma das principais, que eu acho, subidas de Moisés. Eu destacaria 2. A primeira, que é a primeira, é o capítulo 19, nós vamos voltar lá, não preocupa não. E esta, que é a 5ª, que nós vamos ler agora. E por que ela é tão importante? Porque ele subiu para ficar um período de 40 dias e 40 noites. Você sabia que ele ficou 2 períodos de 40 dias e 40 noites? A gente pensa que é um período só, mas esse aqui é o primeiro. Então ele tem todo um clímax. Nós vamos ler esses versículos de 12 a 18. Porque eu quero que os irmãos percebam como que o texto apresenta isso com grande expectativa. É um clímax, ele vai subir para ficar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Versículo 12, capítulo 24. Então, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares.
Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem encobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Veja, 6 dias. Uma nuvem. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Será que passou na cabeça de Moisés ao longo desses 6 dias? Talvez o Senhor não disse nada, ele estava no meio de uma nuvem. Quanto que ele enxergava, eu não sei. Mas o Senhor tinha seu tempo, seu relógio, não para. E ao 7º dia, então Deus se pronuncia. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O que será que Deus falaria com ele? Observem que os 10 mandamentos já foram dados. Observe que várias leis já foram dadas. O Senhor já havia falado do sábado. Falou de 3 festas anuais que eles deveriam cumprir e observar. Mas isso aconteceu nas primeiras 4 subidas ao monte. Agora era algo especial. 40 dias e 40 noites. Direto na presença de Deus. O que será que Deus falaria com ele? E as primeiras palavras que Deus falou a ele foram as que nós lemos no início. Versículo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então está claro. Deus disse, vocês vão fazer um tabernáculo, um santuário para mim, mas vocês não estão livres para fazê-los à sua cabeça. Segundo o modelo que eu mostrar, segundo ele, será feito. E a partir dali, ele mostra esse modelo. Então, começa falando da arca, então os móveis que seriam colocados dentro daquele santuário, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, a cobertura de peles e as tábuas, o véu, e assim ele vai. O altar do holocausto, o átrio, o azeite para o candelabro, e no capítulo 8 ele fala do sacerdócio. O sacerdócio também não poderia ser feito por qualquer um e de qualquer jeito. Tudo de acordo com o propósito de Deus. Então fala do sacerdócio, fala das vestes dos sacerdotes, os sacrifícios, as cerimônias que seriam feitas, as ofertas contínuas, o altar do incenso ali volta para os elementos que ficavam na parte mais exterior do tabernáculo, no átrio, fala da bacia de bronze, fala do óleo da unção, o incenso sagrado. E depois ele fala daqueles que construiriam aquele recinto, né, aquele santuário, de como que ele, pelo seu Espírito, os capacitou a isso. Começo do capítulo 31. E no meio dessa exposição, nós chegamos ao capítulo 32, que é um anticlímax. Porque o capítulo 32 é aquele evento do bezerro de ouro. Olha que marcha ré, né, irmãos? E a história é muito simples. Moisés estava lá 40 dias, 40 noites. Mas o povo está pensando assim, o que será que haverá desse Moisés? E agora? Né?
apostamos as nossas fichas nele e ele desaparece, vai que não volta, né? Então eles convenceram Arão a fazer o bezerro. Os irmãos conhecem a história, não quero entrar nela porque não é o nosso assunto. Versículo 7 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce. Ele estava no Sinai, lá em cima ainda. Então aquele primeiro período havia terminado. Desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Então, conhecemos o resto do capítulo 32. O capítulo 33 é um capítulo em que o Senhor trata com Moisés. Moisés intercede pelo povo. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus não condescendeu com esse pedido, mas disse: olha, eu vou te mostrar a minha bondade. Farei passar a minha bondade diante de ti. Foi nesse capítulo que Deus o colocou na fenda da rocha e cobriu a fenda com a sua mão. Para o bem de Moisés, para o bem de Moisés, para que ele não fosse consumido, né? E ele então passou e Moisés como que o viu de costas, né? Assim chegamos ao final do capítulo 33. Capítulo 34 é como se começasse tudo de novo. Acompanhem comigo. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 34, versículo 1. Lavra 2 tábuas de pedra. As primeiras 2, Deus preparou. Essas daí, Moisés quebrou. Quando ele desceu e viu aquele estado de coisas, ele quebrou. Agora Deus disse: agora você prepara 2 pedras. Né? Prepara, lavra 2 pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus não mudou de ideia, mesmo em face do pecado de Israel. O propósito de Deus é para sempre, eterno e imutável. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Essa seria a segunda subida por 40 dias e 40 noites. E a 7ª subida ao total, né? Moisés sozinho. Ninguém suba contigo, versículo 3. Ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Versículo 4 diz que de madrugada subiu ao Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E ali o Senhor falou com ele mais uma vez. O Senhor então teve todo esse trato, repetiu, aqui temos no texto, né, a repetição das 3 festas, né? E versículo 28 do capítulo 34. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Daí o segundo conjunto de 40 dias e 40 noites. 2 conjuntos de tábuas, 2 conjuntos de 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Nesse momento, essa descida do segundo conjunto de 40 é quando o rosto de Moisés resplandecia. Um texto que Paulo nos lembra dele em 2 Coríntios, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Então ele desceu. E o que encontramos a partir do capítulo 35 até o capítulo 39, a gente olha e fala assim, é uma repetição. E de fato é uma repetição, mas tem uma diferença muito importante. No primeiro conjunto, era Deus quem falava com Moisés. Nesse segundo conjunto, é Moisés falando com o povo das mesmas coisas que Deus havia falado com ele.
Então, no capítulo 25, versículo 1, nós começamos com esse texto hoje. Disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel. E agora ele vai falar aos filhos de Israel. De todo o povo, de todo um homem cujo coração mover, que me traga oferta voluntária. Então, versículo 4 do capítulo 35. Veja, são as mesmas palavras, só que agora de Moisés para o povo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, e por aí vai, ele continua. Vocês podem comparar com as primeiras palavras, são paralelas. Claro, quando ele continua agora seguindo a mesma sequência, falando do tabernáculo, falando das peças do tabernáculo, com uma diferença muito bonita. Na primeira menção, Deus diz, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Vocês vão fazer. Na segunda menção, Moisés dizendo, foi feito assim, 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 assado. Ou seja, o testemunho que temos, é a segunda vez, 2 é a palavra de testemunho, é o testemunho de que tudo foi feito como Deus havia ordenado. Então nós vamos fazer o seguinte exercício. Abre no capítulo 37, nós vamos fazer isso só para a arca. Capítulo 37, a partir do versículo 1, fala da arca. E eu vou olhar a primeira menção, a primeira vez que se trata disso, que é o capítulo 25. Então, eu vou ler o capítulo 25 e vocês me acompanhem no capítulo 37. No capítulo 25 diz, também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Versículo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. E assim vai. Capítulo 25. De ouro puro a cobrirás. Capítulo 37. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora. Capítulo 25. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Capítulo 37. Fundiu para ela 4 argolas de ouro. Capítulo 25. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Capítulo 37. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E por fim, capítulo 25. Meterás os varais nas argolas. Capítulo 37. Meteu os varais nas argolas. Então, quando a gente lê, a gente fala assim, pô, repetido. É repetido, mas é um repetido muito interessante. Porque primeiro, Deus disse, vocês vão fazer assim. E o segundo é o testemunho da palavra de Deus, de que foi feito como Deus havia ordenado, nos detalhes. Deus havia capacitado pelo seu Espírito esse Bezalel. Eles fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado. Não por mérito deles, irmãos. Essa é a mão de Deus. O zelo, o cuidado de Deus com aquilo que se chama seu propósito, seu desejo, sem o qual ele não ficará, a despeito da minha infidelidade e da sua infidelidade. Porque ele diz, eu farei. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele quer ter uma casa, ele terá uma casa. Né? E essa casa, depois, se o senhor permitir, está muito belamente descrita, né? No finalzinho lá de Apocalipse. Então, assim, encontramos o relato de tudo que Deus havia ordenado até o final do capítulo 39, e o capítulo 40 é a inauguração desse tabernáculo. Né? Então, assim, aí vemos como que essa segunda metade do livro de Êxodo trata desse aspecto. Okay? Então, agora, essa era a minha introdução. Era não, foi minha introdução. Então, quero chamar a atenção para os irmãos o seguinte. Dentro dessa janela de tempo,
me parece que há dois momentos muito especiais, né? Estão relacionados com as subidas de Moisés ao Monte Sinai. A primeira, porque é a primeira, vai assim, olha, sobe. A primeira vez que ele foi, será que Deus ia falar com ele? Né? Esse é o capítulo 19. Então nós vamos voltar lá, precisamos ver o que Deus disse naquela ocasião. É o capítulo 19. Vamos a partir do versículo 3. Subiu Moisés a Deus, é a primeira subida. Se os irmãos forem rastreando, subiu, vocês vão encontrar 7. Às vezes você não achou o subiu, mas você vai achar que ele desceu. E logo depois, na presença de Deus, ele ouviu a palavra de Deus. Então quer dizer que ele subiu de novo. Se ele havia descido, então, se vocês contarem, vocês vão achar 7. 7 subidas, ele sozinho. E uma oitava subida, ele com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Considere como eu os libertei. Considere com cuidado a manifestação da força, da minha glória, do meu poder, né? A derrota dos meus poderosos inimigos. Observe como que eu considere, lembre. E é isso, né, irmãos, que nós fazemos sempre que nós partimos o pão. Consideramos como foi que o Senhor nos resgatou, né? Tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, atenção, irmãos, esse é um momento muito importante desse trato de Deus com Moisés. Primeira subida, agora, atenção, observa o que foi, como dizendo, olha, isso aqui tem um propósito. E o propósito é esse, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, tem um si ali. Si, diligentemente, né? E sabemos que Israel falhou nesse si. Mas Deus não fica sem o seu propósito, né? No dia de Pentecostes, ele formou um novo povo. E quando Pedro, depois nós vamos, pela graça de Deus, se ele só permitir, quando Pedro faz menção a este texto, falando com os irmãos do Novo Testamento, ele cita esse texto, sem o si, sem essa condição. Irmãos, porque somos povo do Senhor, nação santa, nação de sacerdotes, pelo que o Senhor fez. E nele está sempre o sim, sempre o amém. Não tem o se. Porque não duvidem vocês. Se houvesse o se para nós, teríamos falhado como Israel. Não somos diferentes deles. Mas em Cristo não paira nenhum se sobre nós. Somos povo de Deus. Graças ao Senhor. Então, irmãos, nessa primeira palavra tão importante do Senhor para Moisés, na primeira subida, o coração de Deus se abre. Eu quero um povo. E esse povo é para ser de sacerdotes, para ministrar. Era o povo todo. Depois os irmãos sabem que ele teve que fazer um meio de campo aí só com os levitas. Mas o plano original de Deus não era que só os levitas fossem sacerdócio. Toda a nação deveria ser. As 12 tribos. Mas eles falharam no si, né? Então, a primeira palavra importante que chama a atenção dos irmãos é a palavra a respeito do seu
povo. E a segunda é aquela que nós vimos no capítulo 25, quando ele sobe pela primeira vez para ficar 40 dias e 40 noites. E ali o Senhor, mais uma vez, abre seu coração, fala do seu propósito, fala do seu desejo, aquilo que queima no coração de Deus. Fala assim, eu quero ter uma casa para habitar no meio deles. Deus deseja estar entre nós. Esse era o coração de Deus. E aí ele diz, agora, vocês vão fazer tudo de acordo com o modelo. E aí vem o modelo. Então, antes da gente entrar no modelo, então, que essa é a minha segunda parte, essa foi a minha introdução. Agora acho que estamos com o caminho pavimentado. Né? O que é uma casa? O que é um local de habitação? Por que a gente se sente bem quando volta para casa? Porque é um lugar onde a gente está à vontade. Tanto é que quando a gente recebe visitas, a gente fala assim, fica à vontade, sinta-se em casa. Não é isso? Sinta-se em casa. Sinta-se à vontade. Mas não é somente um lugar onde a gente se sente à vontade. É um lugar que, querendo ou não, com todos os prós e contras, reflete a nossa personalidade. Da mulher. também, né? É. Essa nota de rodapé corre por conta de quem a proferiu, né? Não que eu discorde dela, né? Mas muito bem. Irmãos, a casa reflete, ou deve refletir, as características de quem habita nessa casa. E o que nós vemos, né? Quando o Senhor descreve a sua casa e os móveis da sua casa, eu fiz uma listinha muito breve aqui, mas só para chamar a atenção dos irmãos. A arca, de madeira recoberta de ouro puro. Madeira sempre fala da humanidade. E as peças do tabernáculo falam sempre do Senhor. Na sua humanidade, mas recoberta de ouro. Quando você bate, quando você olha para o Senhor, a gente vê, a gente sabe que Ele é homem, mas o que nos cativa é a sua glória. Já observou aquela palavra de João no início do seu evangelho? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando olhamos para os evangelhos, temos a tendência a olharmos para os milagres, né? Maravilhosos, né? Os ensinamentos do Senhor, as parábolas. Não, o que será que quer dizer isso? O que será que quer dizer aquilo outro? Nada disso está errado, mas a pergunta é, será que nós estamos vendo a glória do Senhor? E foi isso que os seus discípulos viram, a glória do Senhor. E Deus, quando falou com Moisés de como ornamentar, como aparelhar o tabernáculo, era para que fosse vista a sua glória. Porque é a casa dele, é onde ele deveria se manifestar, né? Se expressar. Quem entrasse ali, diz assim, é a casa de Deus. Propiciatório, ouro puro. Ouro sempre fala do caráter de Deus, da divindade de Deus. Querubins de ouro batido. A mesa, assim como a arca, madeira recoberta de ouro puro. O candelabro, ouro puro batido. As cortinas, preste atenção nas cortinas. Linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Tudo isso tem significado espiritual. A cobertura de peles. Irmãos, como não lembrar do Éden, quando Deus proveu cobertura de peles para Adão e para Eva? Redenção. Redenção. Né? O altar do holocausto, de madeira recoberta de bronze. Bronze é juízo. Bronze é juízo. E o altar do holocausto era a primeira peça que alguém encontrava ao entrar no átrio. Passava na porta, primeira coisa, o altar de bronze.
Ele tinha que se lembrar o seguinte: olha, pesa juízo sobre mim, sobre o meu pecado. E ali ele oferecia sacrifício. Aí ele aproximava mais um pouco a bacia para lavar. Era água para lavar. Só entrava no santo. E lá dentro, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Né? O azeite para o candelabro e assim tantas outras coisas que nos falam de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo e, pasmem, falam também do seu povo, que também tem que compartilhar dessas características. Né? Nós não podemos estar na contramão do caráter de Deus. Bem, então lembramos isso. A casa precisa refletir quem habita na casa. Deus quer uma casa, sim, não é qualquer casa. Tem que refletir o seu caráter. Tem que manifestar, tem que expressar aquilo que ele é. E é um lugar onde ele tem que estar à vontade para fazer como lhe apraz. Quando Deus falou com Moisés, e me fará uma casa para que eu habite entre eles, note que ele não disse, me fará uma casa para que vocês tenham um lugar para adorar. Ainda que isso fosse acontecer. Ele não disse para que vocês tenham um lugar onde sacrificar. Ainda que isso acontecia. O objetivo está muito claro, irmãos. Era para que eu habite no meio deles. A casa tem que ser para o Senhor somente. Se ela nos agrada ou não, a bem da verdade, não importa. Não importa. A questão é, será que Deus está satisfeito com sua casa? Será que Ele se sente à vontade entre nós? Vamos continuar. Agora nós vamos voltar a um aspecto importante. Então podemos voltar ali ao capítulo 25. Quero chamar a atenção para um aspecto tão fundamental. Versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Fiquei pensando, será que nós podemos dizer que isso daqui é um mandamento? É um imperativo? Mas aí lemos de todo homem cujo coração mover para isso. Como dizendo, olha, se a pessoa quiser, bem. Se não, deixa estar. Mas por outro lado, o versículo começa parecendo que é um imperativo. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Então aqui é uma mistura, irmãos, de coisas muito, muito bonitas e espiritualmente muito sensíveis. Preste atenção. É como se Deus, no seu coração, no seu íntimo, ele quisesse dar uma ordem. Mas por outro lado, ele não quer que você faça isso, que você responda que foi uma ordem. Ele deseja ver em você um coração desejoso de trazer essa oferta para que a casa dele seja edificada. De todo homem cujo coração o mover. Vamos ver essas palavras quando Moisés as diz para o povo. Capítulo 35. Estão lembrando que tem os dois momentos. Quando Deus fala com Moisés e quando Moisés fala ao povo. Agora Moisés falará ao povo. Versículo 4 do capítulo 35.
Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes. Pare aí. Tomai do que tendes. Deus nunca te pediu algo que você não tem. Deus nunca te pediu algo que Deus já não tenha te dado. Mas aquilo que você tem, como é que você não leva para o Senhor? Tomai do que tendes. A gente fica preocupado com o que a gente não tem, né? Ah, não sou isso, não sou aquilo, não sei isso, não sei aquilo. Pare de olhar para si. Deus te deu algo. Toma disso. Toma do que tendes. Uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto. Irmãos, a única razão pela qual nós não nos envolvemos mais na construção da casa de Deus não é porque a gente não tenha algo. É porque nós não temos a disposição de tomar do que temos. E o Senhor é sido tão gracioso conosco. Tão gracioso. Tomar do que temos e trazermos ao Senhor de coração disposto. Livremente, de boa vontade. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Observe como essa questão do coração é tão central. Mais para frente, nesse capítulo, então lembre-se, é o trecho do livro de Êxodo em que é relatado como é que o povo reagiu, como é que foi feito. Antes disso, eram as ordens de Deus de como devia ser feito. Agora é como é que a coisa foi feita, como foi realizada. Vamos ler apenas... Vamos ler o texto todo, porque eu já decidi que eu não vou avançar muito hoje, não. Vamos lá. Capítulo 35, versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Observe a variedade de possibilidades. Tinha a tenda em si, tinha o serviço, tinha as vestes, tinha os utensílios. Havia uma variedade de questões. Então, cada um, conforme Deus o havia movido, mas de coração disposto, né, ofereceram ao Senhor. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Aproveitar e fazer um parênteses aqui. Um irmão, de nome Lance Lambert, tem um livro, está em inglês. Se você conseguir ler em inglês, recomendo. Em inglês, o título chama assim, ó, Deus Quer uma Casa. E ali ele diz, aqui a gente percebe isso, né? Que o ouro, quando eles levavam as ofertas de ouro, e de prata, e de bronze, não eram barras de ouro, né? Igual a gente vê nos filmes, né? O roubo de banco entre as barras de ouro. Não, eram joias, pendentes, braceletes. E ele diz o seguinte, que a grande, esmagadora maioria dessas coisas eram despojos de lutas e de guerras, e no caso deles, que tinham saído do Egito com essas coisas, né? Não deixa de ser, eles despojaram o Egito. Então ele diz o seguinte, por menor que seja a sua vitória, cada vez que você tem uma vitória, você vai ter um pouquinho de ouro, de prata, de bronze. Você terá alguma coisa para trazer e para servir aos irmãos e ao Senhor.
Mas, de novo, aqui encontramos todos dispostos de coração. Versículo 23. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta o Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino. Observe, com as suas próprias mãos. Deus não nos pede nada que esteja além de nós. A questão é o nosso coração, é a nossa vontade, a nossa disposição ou falta dela. Versículo 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Vamos observar a ênfase no coração. 4 vezes nesse trecho. Irmãos, o serviço na casa de Deus não diz respeito à nossa capacidade. Ah, é porque eu sou tímido. Você acha que você vai ter essa desculpa naquele dia se estiver diante do Senhor? Eu sou tímido. É a mesma coisa que dizer assim, peguei a tua mina, embrulhei num lenço e guardei. Porque tive medo de ti. Eu sou tímido. Irmãos, disposição. Ah, eu não tenho força física. Tem muita coisa que pode ser feita que não precisa de força física. A questão é você estar disposto. Será que o nosso coração realmente deseja o que Deus deseja? Esse é o ponto central, né? E nesse evento, é tão bonito isso. Vemos como o povo de Israel se dispôs de coração. Eu sei que eu prometi aos irmãos ir até meio-dia, mas não vou fazer isso não, por algumas razões, né? Mas eu vou contar para os irmãos, e se o senhor permitir, como que nós vamos prosseguir. Eu vou terminar com a leitura de um parágrafo que vem do prefácio desse livro que eu acabei de mencionar. No próximo ponto, seria pular 480 anos de história. 480 anos de história. Então, saímos aqui do tabernáculo de Moisés e vamos a uma época em que esse tabernáculo estava assim, esfarelado. A arca por um lado, o tabernáculo por outro, tudo de cabeça para baixo. Mas alguém que tinha um coração disposto para Deus desejou edificar uma casa para Deus. Os irmãos lembram quem é? É Davi. Ele disse isso para Salomão. Desejei. Tive a intenção, essa é a palavra que aparece nessa tradução. Tive a intenção de edificar uma casa para Deus. Deus não permitiu, mas nós vamos ver isso depois. Tive a intenção. É como dizendo, tive a intenção de alinhar o meu coração com a vontade de Deus. É de admirar que Paulo, em Atos capítulo 13, diga: achei um homem, falando, Deus falando, achei um homem segundo o meu coração. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Olhamos para a história de Davi, irmãos, ela está coalhada de erros, de pecados.
Com tudo isso, Deus disse, achei um homem segundo o meu coração. Que momento que o coração de Davi se manifestou de forma muito alinhada com a de Deus. Quando ele disse assim, não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um local de descanso para a arca de Deus. Ele desejou a casa de Deus. Mas como veremos, não foi a ele permitido construir, mas ele juntou todo o material. Então esse seria meu próximo assunto. A gente utiliza o livro de Crônicas para isso, né? São 400 e tantos anos, 480 anos depois. E depois desse período do templo, que é chamado do Templo de Salomão, né? Esse templo também foi destruído. Foi destruído quando os babilônicos levaram, né, Judá cativo e destruiu Israel, o templo, e Jerusalém ficou, né, totalmente destruída. Né? Vamos terminar com um versículo que ocorre por volta de 460 anos depois do templo de Salomão, quando Deus move o seu povo para reconstruir o templo, né? Nos dias de Zorobabel, Neemias, Esdras, esses são os livros que tratam disso. Okay? Observe que esse desejo de Deus ter uma casa é desde lá atrás. E ele não desistiu e não vai desistir. Né? Vamos terminar com um versículo que diz respeito a esse momento. Zacarias, capítulo. Vamos começar, temos um contexto. Capítulo 1, versículo 12. Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Lembre-se, isso aqui são em torno de 460 anos depois do Templo de Salomão. Quando esse templo, né, de Salomão, já havia sido destruído e Jerusalém estava em ruínas. Versículo 12. Então, o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estáis indignados faz já 70 anos? Estão referindo-se ao fim do período, né, de cativeiro na Babilônia. Versículo 14. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, com grande empenho. Ele zela. Eu edificarei a minha igreja. Ele, com grande empenho, ele está empenhado. Ele não nos chamou, presta atenção, ele não nos chamou para tomarmos esse empenho, mas está nos chamando para que o nosso coração esteja disposto a colaborar e a trazermos do que tivermos, para que ele opere, para que ele faça. E então agora, capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo foi dito, essas palavras foram ditas no contexto da reconstrução do templo de Jerusalém. Tirar as ruínas. E ele diz, olha, não vai ser por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E deixa eu concluir então com o parágrafo que eu prometi aos irmãos. Apesar de vir do prefácio do livro do Lance Lambert, esse
O prefácio não foi escrito por ele, foi escrito pelos editores do livro, né? Mas então é o prefácio do livro. Diz assim: Deus deseja um local de habitação, um lar para si. Isso significa que não se trata apenas de ser salvo ou cheio do Espírito, mas que aqueles que creem devem ser pedras que vivem, sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o lugar em que Deus se, abre aspas, sente em casa, fecha aspas. É o lugar em que ele se manifesta, o lugar a partir do qual ele governa e reina, e o lugar em que toda a beleza do caráter de Deus é para sempre expressa. Essa é a casa de Deus. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos cative. Como desejamos, Senhor, sermos achados diante de Ti, disponíveis, cooperadores do Senhor. O Senhor que é o fundamento dessa casa. Ó, Senhor, que possamos construir com sabedoria, com graça, com submissão. Senhor, com ouro, prata, pedras preciosas. Livra-nos, Senhor, da madeira, do feno, da palha, de tudo aquilo, Senhor, que haverá de ser consumido pelo fogo. Dependemos de Ti. Senhor, desejamos que o Senhor se sinta à vontade entre nós, para reinar, para governar, Senhor, para manifestar, ainda que em sombra, um pouquinho daquele momento que o Senhor haverá de reinar visivelmente sobre toda esta terra. Glorifica, Senhor, o Teu santo nome. Fala ao nosso coração. Senhor, confirma a Tua palavra em cada um. Pelo Teu Santo Espírito, oramos em nome de Jesus.